Ok. Então, boa noite a todos, né? Mais um Momento Abrate. Lembrando que o Momento Abrate, ele é desenvolvido para aquilo que está no grupo dos associados, ou se alguém, né, solicita alguma informação ou traz alguma sugestão, inclusive é justamente para o associado que também queira trazer a sua experiência, ele também pode vir, né? E como no grupo da Abrat surgiu as questões sobre como que eu declaro aquilo que eu recebo das federações ou das confederações, então o Geraldo postou uma possibilidade que inclusive posso confessar para vocês, que eu ainda não fiz a minha, mas fui naquele link, né, que o Deraldo e o Geraldo estavam conversando ali, e achei bem interessante, e é bastante facilitadora. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês algum passo a passo, né? Lembrando que eu não sou contadora, e eu acho importante que, se vocês tiverem dúvidas, coloquem no chat ou depois encaminhe para o contato@brat.org.br, que a gente vai atrás das informações. Tá? Nós somos um grupo de árbitros e também a gente pode não só compartilhar dúvidas, mas também conhecimento, né? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho da questão do imposto de renda e se era no modelo antigo e a gente ainda pode usar dessa ferramenta, né? Se eu não quero fazer uma, como que eu falo, um preenchimento já prévio pelo site do governo, eu também posso fazer manualmente desde o início, passo a passo, né? Então, quando a gente tem recebimento de pessoa jurídica, que a gente chama de PJ, mesmo sem vínculo empregatício, a gente precisa declarar. E nós, árbitros, não somos vinculados, né, não somos funcionários, a grande maioria de nós não é funcionário de uma federação nem da confederação. Existem sim os servidores próprios, mas no nosso caso, que estamos em competições para arbitrar e recebemos da nossa federação estadual, ou da própria Secretaria de Esportes, ou da confederação, ou do Comitê Olímpico ou Paralímpico Brasileiro, então a gente, por mesmo não tendo vínculo empregatício, a gente sim precisa declarar, né. E a gente precisa estar solicitando, ou normalmente a gente recebe, né, o informe de rendimentos, né, justamente da fonte pagadora. E com este informe de rendimentos, a gente preenche a ficha de declaração do imposto de renda de pessoa física, que no caso é o nosso, né, através do aplicativo da Receita Federal. A gente tem que ir lá no campo rendimentos tributáveis, e aí a gente vai informar todos esses itens aqui. Qual é o CNPJ da fonte pagadora? Então, se é a CBAT, é o CNPJ da CBAT. Se é o CPB, é o CNPJ do CPB. A gente precisa colocar o nome da pessoa jurídica, né, que é a fonte pagadora, qual que é o valor que a gente recebeu, qual é o valor de contribuição previdenciária oficial, qual que foi o valor retido na fonte, se houve valor retido na fonte, qual é o valor de 13º salário parcial disso, se houver, e se também teve algum valor retido sobre o 13º, também precisa ser declarado. Então, antes a gente tinha que informar passo a passo, ao longo dos anos, né, esse valor quando a gente puxa a declaração do ano anterior, muitas vezes vem algumas informações, pelo menos o CNPJ, os nomes, né, para a gente colocar se teve recebimento ou não. Porém, esse ano a gente tem uma modificação, né, e o Geraldo compartilhou com a gente lá que existe esse link que a gente pode estar acessando. Eu quero só que vocês me avisem se está abrindo para vocês a tela. Alguém, eu não estou vendo vocês, então abra o microfone e me digam se mudou a tela. Para mim Beleza, está Nilton, aberto. obrigada. Beleza. Então, essa é uma possibilidade. Na hora que vocês clicam esse link, vocês têm a possibilidade de fazer através do ICAC, né, com todo esse código de acesso, ou num outro site que a gente já vem conversando, que é onde a gente tem estimulado que todo mundo faça o acesso. Por quê? Porque se a gente precisar de alguma assinatura digital, é um site do governo onde a gente entra e faz a assinatura digital através do gov.br. Né? A gente acabou não gravando aquele momento Abrat, até se precisar a gente refaz, né? Mas esse é o ponto onde a gente consegue estar entrando no site do governo e fazendo toda a o preenchimento, né. Então a gente clica nesse ícone ou entra direto no gov.br, lembrando que a gente tem que entrar, né, com o nosso login, com a nossa senha,
E aí, dentro desse, já estando logado, a gente vai colocar, por exemplo, aqui, declaração de imposto de renda, ou se eu quero assinatura eletrônica, o que eu estou buscando dentro do site, eu tenho como colocar nesse item. Então eu trouxe para vocês só um exemplo que quando eu coloquei para fazer o preenchimento automático, algumas coisas vieram automáticas para mim. Então dentro da minha, digamos assim, da minha declaração pré-preenchida, eu tenho lá, por exemplo, em 2022, eu arbitrei pelo Comitê Paralímpico Brasileiro e tive um X de rendimentos. Isso, é como eu falei naquele primeiro slide, antes eu tinha que se eu não tivesse recebido diretamente do CPB, eu ia ter que entrar em contato com o CPB, pegar aquele informe de rendimento, entrar no site da Receita, fazer o preenchimento da minha declaração com o CNPJ, nome da entidade, né, colocar os valores, tudo. Então, aqui dentro, nesse auto-preenchimento, naquele link que o Geraldo compartilhou com a gente, depois a gente repassa se vocês acharem importante, né? Que aí já vem tudo isso especificado na nossa declaração autopreenchida. Então, ano passado, eu também atuei junto à Confederação Brasileira de Atletismo e vem ali o valor declarado, né, já discriminado. Eu que coloquei esse azulzinho em cima, né? Em relação à Federação de Atletismo do Paraná, também eu tive recebimento e a federação fazendo as declarações, a gente tem aqui. O que que é importante a gente ter em mente? Que às vezes a gente não recebe, por exemplo, uma diária ou um valor, como árbitro, a gente recebe algum ressarcimento. Então, por exemplo, eles, colocam como se fosse um transporte, né, eu vou usar como transporte, então eu recebo o ressarcimento do valor do transporte. Então, esse, não vem aqui porque não é um rendimento, né, é uma devolução de algum valor ou é algum valor de ajuda de custo, então isso não entra aqui, tá. Então, são os valores que as entidades declaram no site do governo, por isso que é tão importante que a gente tenha o nosso CPF, o nosso PIS/PASEP sempre atualizado para que essas entidades também possam fazer o link, né, com a declaração deles enquanto entidade para o governo, e aí a gente automaticamente vai ter essas informações quando a gente for fazer a declaração do imposto de renda, né. Então só retomando que depois que a gente entra no site do governo, né, a gente pode estar colocando o que a gente procura, se a gente pedir lá, como a gente havia conversado numa outra oportunidade, assinatura eletrônica de documentos, né, a gente clica para iniciar e ele vai abrir, né, aqui só me falem também se vocês viram alguma mudança no na tela, foi direto aqui para identificação? Sim. Beleza. Então aqui eu só vou colocar para relembrar, né, a gente tem que colocar o CPF, e aí a gente tem uma senha cadastrada. Vamos ver se vai entrar. Entrou aqui? Uhum. Esse aqui é aquele que a gente já trabalhou e numa outra oportunidade a gente tenta fazer uma regravação, porque a gente acabou aliás, fazemos a gravação, porque a gente fez o momento Abrate, mas não gravou, né. Então esse aqui é aquela carinha que vocês já conhecem do outro momento Abrate, que a gente falou sobre assinatura. Vamos lá e em relação ao imposto de renda, é importante a gente lembrar que a gente está aqui não como contador, não é a minha profissão, né, eu sou fisioterapeuta de formação, mas a gente trabalha com os temas do Momento Abrate, daquilo que ou surgem no grupo ou as pessoas trazem para dentro, os associados trazem para dentro das solicitações. Então é muito importante que vocês encaminhem, né, as questões tanto no contato@abrat.org.br ou no site mesmo, tem esse ícone aqui, esse item chamado contato, clicando lá vocês podem estar passando tanto as dúvidas quanto as sugestões. Se vocês têm dúvidas em relação às questões próprias de declaração
por conta da arbitragem querem colocar, né, podem ser também dentro do site, a gente tem pessoas com várias habilidades e podem já nos ajudar, como o Geraldo fez, né, ou encaminha que a gente solicita para o nosso contador da Abrat também para verificar algum suporte. E como informe, né, nesses 15 minutinhos que a gente tem bem pouquinho, é importante só relembrar, né, de que saiu na nota oficial da CBAT que na segunda-feira, das 17 às 18 horas, horário de Brasília, a gente terá uma sessão virtual falando sobre educação antidopagem pela BCD. Tá? Então, a gente vai estar relembrando vocês na segunda-feira e mais próximo do horário, lembrando que para acessar é só clicar no link que a gente vai estar disponibilizando no grupo Informes, tá bom? Então, gente, 20 e 29, né, acho Só que é muito importante. Oi, Geraldo? fazer justiça. Não fui eu quem trouxe esse endereço primeiro. Ah, desculpa, Foi foi o que eu vi. Márcio, foi o Márcio Bodziak que passou a informação para o Beraldo. Aí depois eu fiz um bate-papo com o Deraldo, é aí que você pegou nós dois trocando essas informações de que Pode ser. era, porque aí eu também fui investigar o site, ver como é que era, eu falei, nossa, mas que legal! E aí começou o bate-papo, mas quem trouxe mesmo os Foi o voos, Márcio. o Márcio Bodziak. Beleza. Então, é essa ajuda que a gente faz no grupo, né, que eu acho que é extremamente essencial, por isso que a gente criou 2 grupos de WhatsApp, um onde a gente vai registrando todos os informes da Abrat, né, e o outro que a gente tem que ter livre mesmo para que a gente possa estar colocando as sugestões, as questões que a gente traz, não só de dúvidas, mas também como de ajuda, tá bom? Então, queria desejar uma boa noite a todos e que as dúvidas em relação ao imposto de renda podem também estar trazendo lá no contato@brat. Beleza? Legal, Gente, boa noite. Obrigado. Beleza, beijo, boa noite. Boa Tchau, noite. até, tchau, Até gente. tchau, mais. Até tchau. a próxima. Tchau.